Olá, meu nome é Débora e pedimos ao Mestre Jesus que possa nos amparar hoje e para todo sempre. Hoje trazemos do livro Pão Nosso o capítulo 119, intitulado Ajuda Sempre. Vamos à leitura e depois faremos algumas considerações. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Está descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, no versículo 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara, à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador, não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam. E do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao seu sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Assim finaliza o benfeitor espiritual Emmanuel. Iniciando as nossas considerações, vemos que o título já nos convida a exercitar a ajuda a quem quer que seja e por qual motivo for. Ajuda sempre, diz o título. Quer dizer, tenhamos empatia, sejamos irmãos, sejamos cristãos. Do versículo destacado, de Paulo de Tarso, vemos que Emmanuel, diz que Paulo de Tarso estava preparando, para anunciar o Evangelho em Jerusalém e as pessoas o aguardavam para ouvi-lo, E seu desafio era enorme, pois deveria falar ao grande público e ainda servir de apoio aos companheiros que estavam temerosos. Sabendo da importância de servir, de estar à disposição, de ajudar sempre, que Paulo indaga-lhes o comportamento, pois sabe que chorar ou lamentar-se em momentos de dificuldade nem sempre é possível evitar, mas nunca ajuda. Ao contrário, tais atitudes são desencorajadoras frente a um desafio tão grande. E isso dificulta a resistência de quem vai à prova e até de pensar com clareza, sobre possíveis soluções. Mas aqui o choro referido no texto, por Emmanuel, não é aquele choro de desabafo, de aliviar o sufocamento, para depois respirar, retomar, reequilibrar e seguir firme na fé do amparo.
Aqui no texto, trata-se daquele lamento contínuo que é infrutífero e desestrutura. Assim, Paulo não se deixou abater, continuou confiante em seu caminho e, dessa forma, também guiava os seus companheiros. Paulo também sentia falta de ter próximo a si, com a mesma coragem que a sua, outros amigos. Queria certamente ouvir uma palavra de estímulo para ajudá-lo na manutenção de seu equilíbrio. Seus companheiros até estavam dispostos ao sacrifício, seus sentimentos eram sinceros, mas eles não sabiam como expressar isso, como se comportar diante da situação. Já no texto, Emmanuel nos traz valiosa lição, citando o mestre, na sua passagem em que Jesus está no Horto das Oliveiras, o jardim, que era um lugar utilizado pelos apóstolos, sobretudo para oração. E Jesus sabia que havia chegado a hora de sua partida e não queria preocupar os seus apóstolos com o que estava por vir. Pedro, Tiago e João o acompanharam e foram testemunhas deste momento. E durante a vigília, Jesus diz a Pedro que é preciso vigiar e orar para não cair em tentação, ou seja, estar atentos aos pensamentos e aos sentimentos. Jesus não deixa que aqueles que estão à sua volta percam a fé e a esperança. Inclusive em Jerusalém, como nos relembra Emmanuel, havia cruzes, ele pedia às mulheres que o amparavam para que não derramasse suas lágrimas de angústia. E se o nosso próximo está em situação difícil, prolongada, não devemos nos desesperar inutilmente, porque não vai ajudar a solução e pode desestabilizar a resistência da pessoa. Precisamos nos equilibrar para ajudar. É o famoso estar bem para fazer o bem, que não são só palavras, são sentimentos e ação. Com conhecimento, prece, conexão com o mais alto, vemos com mais claridade a situação e as possíveis soluções. A prece é uma luz a nos direcionar e sustentar. Devemos nos colocar à disposição do nosso próximo para prestar ajuda, estendendo-lhe a mão, como Emmanuel citou, para lhe dar apoio e encorajar ao enfrentamento dos desafios que estiverem pelo caminho. Exemplo do barco da vida, Ora estamos em cima do barco, ora no mar revolto, mas nos ajudando mutuamente vamos todos nos salvar, porque não temamos, o timoneiro é Jesus. E a forma de oferecer auxílio pode ser diversa. Uma palavra de conforto, uma prece, um olho no olho, um abraço, que é o encontro de coração com coração. A presença amiga, firme, vigorosa, confiante, na hora difícil. Devemos olhar nos olhos das pessoas, oferecer as nossas mãos afetuosamente e levá-los a ver e a nos ver, não como seres iluminados que desceram à terra, mas como seus iguais, que têm naquele momento um pouco que lhes pode ser dado. É demonstrar apoio quando tudo parece difícil e interminável, intransponível. Então, que possamos despertar para entender que todos precisamos de ajuda. Mas todos, de alguma forma, podemos ajudar igualmente. É como diz uma canção, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E assim, que o meigo Nazareno continue nos envolvendo com sua paz e com seu amor. Que o Senhor da vida, Deus nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Agora, com vocês, uma canção cujo título é Fica Sempre um Pouco de Perfume. Autoria, Irmã Judite, na voz de Elizabeth Lacerda. Muita paz.
Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas,